Olá, bom dia, galerinha do sétimo ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História. Vamos lá para mais uma aula. Hoje a nossa aula é um pouco mais curtinha, tá? Isso porque falta aí só a gente falar sobre o Barroco para que a gente possa concluir o capítulo 15, Brasil, Colônia e Sociedade Mineradora. Então falta só um último tópico. Eu vou explicar para vocês agora nessa aula. E aí o exercício e a gente finaliza o capítulo 15. E aí para a semana que vem tem o nosso último capítulo já, o capítulo 16, para finalizar o nosso conteúdo tudo certinho, tá? Então vamos lá, peguem os livros aí de vocês, o livro didático de vocês e abram na página... Gostaram do meu espanhol? Na página 38, lá onde está escrito Barroco Mineiro, tá? Achou lá? É importante aí, nós vamos utilizar algumas imagens. Eu coloquei aí as mesmas imagens no slide também para vocês, tá? Então olha só, gente, quando a gente fala em Barroco, né, Barroco Mineiro, o que foi isso? O Barroco Mineiro, e hoje algumas pessoas utilizam, né? Isso aí que é do tempo barroco, para se referir a coisas antigas, né? O Barroco Mineiro, gente, foi uma expressão artística brasileira, tá? Claro que sob influência existiu o Barroco Europeu, por exemplo. Então, esses artistas vão ter uma influência europeia, só que vão colocar traços nacionais aí, né? Características artísticas brasileiras também, tá? Esse estilo artístico, né? Essa expressão artística vai se desenvolver aí no Brasil lá pelo início do século XVIII e final do século XIX, ou seja, nesse período aí, né, pós-descoberta aí da região das Minas, tá? Inclusive muitas dessas obras são preservadas, foram preservadas, né, e existem até os nossos dias, tá? Esse conceito aí de barroco, gente, ele pode se referir há vários estilos artísticos. Pode ser um estilo artístico, pode ser um estilo literário, pode ser um estilo musical, tá? Pode inclusive representar um período de tempo, um fato histórico no caso, certo? Então olha só, essa palavra aí, barroco, tá? Ela leva a ideia de algo que seja irregular, né? No caso aí do português antigo, né? Em que barroco eles utilizavam para se referir a uma pérola de formato irregular. Então a escolha desse termo para dar nome aí a esse movimento artístico sugere que as obras aparentemente perfeitas tenham alguns significados escondidos, né? Significados ambíguos. A gente vai perceber muito essa questão da ambiguidade. O que seria ambiguidade? Ao mesmo tempo que eles expressam o seu lado, vamos dizer, colocam lá figuras grandes, ao lado eles colocam outras figuras pequenas. Então, ambiguidade, né? Ao mesmo tempo que eles retratam coisas ligadas à religião, eles retratam outras ligadas a questões profanas. Então, vai ser muito presente como uma das características aí do barroco essa ambiguidade, certo? Os artistas brasileiros, gente, que foram influenciados aí pelo barroco europeu, né, vão acrescentar, como eu disse, características próprias, nacionais aí às obras. Vão utilizar aí, por exemplo, o jogo de luz e sombra, representações da vida, da morte. Lembra que eu disse? Ambiguidade do céu, do inferno, né? Aparecem cores contrastantes, curvas, decorações, eles vão detalhar muito aí, né? Essas obras vão estar em fachadas, em altares da igreja lá na região das Minas. Entre as principais características do barroco, a gente pode falar aqui, né, algumas. Por exemplo, expressões de excesso de intensidade. Então eles utilizam cores fortes, como está nessa imagem ao meio aí, para vocês darem uma olhada. Daqui a pouco eu vou falar sobre o autor dessa imagem, tá? Tendência ao encurvamento, a gente já pode enxergar isso já na igreja, né? No próprio desenho do meio também temos essa questão da curvatura, tá? Tentativa de representar as imagens em movimento, para dar a ideia que elas estão em movimento.
Uma reprodução realista, principalmente tendo cuidado aí com o realismo facial, e aí você pode perceber isso aqui na última obra, né, onde você tem essas imagens praticamente de tamanho real, tá? E com essa preocupação também por retratar com fidelidade essas expressões. Presença simultânea de elementos contrastantes, como eu disse ainda há pouco, profano, sagrado, claro, escuro, grande, pequeno, né? Um dos artistas mais conhecidos desse período foi o escultor Antônio Francisco Lisboa, que também ficou conhecido como Aleijadinho, tá? Isso porque ele contraiu uma doença que causou a deformação aí dos membros, principalmente, né, as mãos e os pés dele. E mesmo assim ele conseguia fazer essas obras, tá? Produziu aí grande quantidade de obras, inclusive essa última aqui é uma obra dele, Aleijadinho, tá? Outro artista do Barroco Mineiro foi Manuel da Costa Ataíde, conhecido só também como Mestre Ataíde, tá? Além do Barroco, o Ataíde fez essa daqui, ó. Isso daqui é uma obra do Ataíde, tá? Aqui do Aleijadinho e aqui do Ataíde, certo? Além do Barroco, tivemos também um Rococó, que também influenciou os artistas mineiros. Esse movimento aí caracterizou-se pela leveza, delicadeza aí em suas obras, certo? O Barroco também, gente, vai se apresentar na região mineira na questão da música, tá? A música barroca mineira usava instrumentos aí refinados, eram instrumentos bastante decorados e tudo mais, certo? Galerinha, era só isso que faltava para a gente encerrar esse capítulo. Fica para vocês o exercício da página 42. Exercício da página 42. Deixa eu escrever aqui para vocês, que às vezes vocês esquecem, ou então não assistem o vídeo até o final, depois você assistiu, mas não tinha exercício para fazer. Página 42. Certo? Deixa eu botar exercício. Exercício, página 42, tá? Faça o exercício, envie para mim. Fiquem com Deus e até uma próxima aula.